iniciando aqui. Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje para mais um evento promovido pela Verity. Hoje a gente vai discutir um tema muito relevante, vamos dizer assim, né, que é a recuperação de crédito sobre insumo. Daí, quando a gente fala insumo, é ICMS, PI, PIS, COFINS, com duas profissionais aí de altíssimo nível, acho que todo mundo já conhece, que trarão aí suas experiências, seu conhecimento, até para enriquecer ainda mais esse debate, tá? Então, a ideia hoje, acredito que vocês podem ficar à vontade, tirar as dúvidas, a ideia é ser um bate-papo bem leve aí para a gente passar toda uma manhã aí de conteúdo e enriquecer aí o conhecimento de vocês, tá? E até fazendo uma breve apresentação aqui, por mais que todos já conhecem, acredito, mas do meu lado está Thalita Ritz. Thalita possui mais de 12 anos de experiência aí, dedicada em advocacia estratégica de alta complexidade, aí atuando nas esferas municipais, estaduais, federais, tanto no contencioso quanto no consultivo, né, de grandes empresas. Ela também é fundadora da Tafeli Ritz Advogados, né, e cofundadora da Code Compliance Education. E também contribui aí como professor de curso, né, de pós-graduação em Compliance. Também especialista tributária no IBET, está cursando MBA, né, de contabilidade. Eu, como contador, falo que você está no caminho certo. Além de cofundadora do Tax Day, né? Evento aí que a gente participou, é um super evento de destaque do universo tributário. Eu recomendo a todos conhecerem. Aqueles que não conhecem, conhecerem. E aqueles que já foram, vale muito a pena. É muito enriquecedor os temas lá abordados, tá? E também temos a Aline Lins. A Aline é advogada, né? Pós-graduada em Direito e Processos Tributários, né? Tem um MBA em Planejamento Tributário também. Ela também é mentora certificada da FGV, é importante a gente mencionar isso, né? Com mais de 15 anos aí de experiência na área fiscal e tributária. Pouco tempo, né? A Aline também já atua em multinacional, em coisa de auditoria, consultoria, um longo currículo aí. E acredito também que toda a trajetória dela inclui uma ampla expertise aí em teses tributárias e planejamento tributário. Além também de ser cofundadora do Tax Day, né? Também, que novamente ressalto que é um evento que é para aqueles que não conhecem, acho que é para aqueles que conhecem, já sabem o conteúdo, já provavelmente já estão se inscrevendo para o ano que vem, mas para aqueles que não conhecem, vale muito a pena vocês conhecerem. É um evento que a gente recomenda, que vale muito a pena. São dias dedicados que valem a pena para conhecimento, né? Então, tenho só para falar que a gente está em excelentes mãos aí para a parte da manhã nossa, com muito aprendizado e troca de ideias. Antes de passar um pouco, lembrando que a Verity também possui uma parceria com a Fendt, então, onde todos os alunos ativos da Fendt, além de possuir acesso ao nosso software, também tem descontos exclusivos, né? O curso da Fendt, a gente vê que a gente sempre acaba recomendando, porque a gente vê que é um conteúdo muito enriquecedor. Então, para aqueles também que não conhecem a Fendt, vale a pena vocês também que estão buscando conhecimento, conhecerem o material, conhecerem o curso, porque como a gente está perto, a gente vê no dia a dia. Então, eu super recomendo também, tá, pessoal? Bom, agora eu vou passar a palavra às nossas palestrantes, né, para dar início aí. Thalita, Aline, sejam bem-vindos e fiquem super à vontade, tá? Muito obrigada. Bom, primeiramente, então, bom dia a todos. Sala cheia aqui hoje, do jeito que a gente gosta. A gente vai falar aqui de um tema bem específico, né? Um tema que tem ali suas particularidades, tem a sua complexidade, mas hoje eu fico mais tranquila em falar sobre esse tema, porque hoje a gente tem a Verity para ajudar a gente nos desafios quando a gente pensa em créditos sobre insumos, né? Porque é um trabalho complexo, é minucioso, as retificações, enfim. Então, quem aí já trabalha com recuperação de créditos, depois até mandem aqui no chat. Eu confesso que eu não sou muito adepta ao Teams, tá, gente? Mas eu estou me achando aqui, achei o chat, inclusive, importante, né? Então, depois mandem aqui, né, para a gente interagir um pouquinho. Quem já faz recuperação de créditos, quem quer começar, como o Felipe falou, né, nossos alunos já conhecem a Verity,
Nós já tivemos a oportunidade também de fazer alguns trabalhos dentro do software e realmente é uma virada de páginas, né? Eu falo e não tenho vergonha nenhuma em dizer que a Verity fez eu morder a língua, porque eu passei 15 anos da minha carreira falando que não existia software de recuperação de créditos que fazia o trabalho de ponta a ponta. E quando eu conheci a Verity, foi a primeira coisa que eu falei para a Thalita. Eu falei, Thalita, agora eu posso mudar esse discurso, porque agora eu conheci, de fato, um software que entrega e que a gente pode confiar no trabalho. Mas, claro, gente, isso não tira, de forma alguma, a necessidade de vocês entenderem todo o contexto técnico, que é o que a gente vai trazer aqui hoje, tá? Acredito que a Thalita também quer dar uma introdução aqui e a gente parte para o material. Bom, também quero dar bom dia a todos, né? 9h30 da manhã, todos juntos aqui com a sala cheia, para falar de um tema que a gente gosta muito, porque ele sai do óbvio, né? A gente, principalmente, e antes de falar da Verity, a gente sempre falava que os profissionais da área tributária, eles ficam muito presos a oportunidades de prateleira. E o crédito de insumo, ele sai dessa linha de prateleira, por isso que a gente sempre encontra oportunidades, por mais que em alguns momentos outras consultorias tenham passado pela empresa. Porque se essa consultoria ela passou e olhou exatamente o óbvio, que é o que a maioria das pessoas fazem, deixou passar uma grande oportunidade. E por que que essas pessoas olhavam o óbvio? Porque muitos sistemas, eles só conseguiam identificar o que era óbvio, que é de prateleira. Então, sem o conhecimento adequado e sem ferramentas que te entregam além do óbvio, a gente deixava muito dinheiro na mesa para a empresa e para o profissional que está ali trabalhando. Então, esse é um tema que a gente gosta muito de falar, até pelas reviravoltas que eles tiveram ao longo de tantos anos, também vamos passar um pouquinho sobre isso e é o que nos deixa muito feliz, né? A gente gosta de ver o detalhe. A Aline tem uma frase que é bastante conhecida aqui por quem nos acompanha, que o tributário mora nos detalhes, né? O tributarista ele precisa ser curioso, ele precisa ser técnico na essência. Então a gente vai passar por muitos detalhes aqui, espero que seja muito enriquecedor para todos que estão nos acompanhando. Show. Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui o material que a gente preparou e ao final o Felipe volta aqui com a gente já trazendo então como que a Verity vai atuar e como que, na verdade, assim, como que vocês vão atuar com a Verity, né? Para conseguir recuperar esse crédito. E eu falo, gente, a Thalita tocou num ponto importante que são essas oportunidades de prateleira, né? Que a gente vê por aí, sai uma nova tese, aí vai todo mundo só olha para aquela tese. E quando a gente fala de recuperação de crédito, geralmente a gente já está com todos os documentos na mão. E aí a gente deixa de aproveitar, né? O que eu posso falar para vocês é que se vocês não fizerem esse trabalho, vai vir outro vai fazer, tá? Porque hoje, de fato, é um mercado concorrido, é um mercado grande, ainda tem muita oportunidade. Ontem eu estava até conversando com um parceiro nosso que atua ali na região norte, nordeste, né? Ele estava falando ali, é impressionante quantas cidades ainda não foram exploradas em relação à recuperação de créditos, mas existem também do outro lado da mesa, né, muitos escritórios que estão prontos para oferecer isso. Então, peguem o cliente de vocês e aproveitem todas as oportunidades possíveis, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui. É que estou me achando. Achei. Boa. Tá todo mundo vendo aqui, gente? A apresentação? Tá? Beleza. Apareceu. Apareceu. Show. Bom, então, lá na frente, a gente tem um método que chama Oficina Prática Tributária. Então, nessas oficinas práticas, como o próprio nome já diz, a ideia é a gente trazer casos, pensar ali na prática tributária daquele tema, a gente desenvolve todo o racional, todo o trabalho, inclusive oferece ali, né, se a gente usar alguma planilha de análise prévia, ou as ferramentas como a Verity, tudo isso a gente vai indicando durante a aula, para que todo mundo saia ali com o conteúdo completo para fazer o trabalho, né? Quantas vezes a gente vê aí conteúdos, a gente fala super legal, mas agora, se eu pegar um para fazer, eu não sei o que fazer, vou ficar inseguro. Então, aqui a ideia é a gente entender um pouquinho sobre insumos, sobre a necessidade de retificar obrigações acessórias e de realizar perder-comp, tá? Só que, para a gente falar de crédito tributário, existe um conhecimento que é
fundamental. Se você não sabe isso daqui e está trabalhando com crédito tributário, eu te digo, estou preocupada e fique preocupado também, tá? Então, aqui é o conceito da não cumulatividade, que é onde se geram os créditos tributários. Então, dentro da área tributária, quando a gente pensa em uma cadeia de operações, o que é uma cadeia de operações? Então, eu vou pensar lá que toda a minha operação começa ou no importador ou na indústria, tá? Essa indústria, ela vende para um distribuidor, que vende para um varejista, que vende para o consumidor final. Então, durante todas essas etapas, eu tenho uma cadeia de tributação, eu tenho um fluxo de tributação que acontece aqui, tá? Claro, na nossa vida real, né, eu falo que às vezes a gente olha isso daqui é um pouquinho um mundo de Alice, mas se a gente olha na vida real, às vezes a indústria vende para o consumidor final, o distribuidor também, né, ou a indústria vende direto para o varejista, isso pode acontecer. Mas a gente gosta de montar esse esqueminha aqui porque visualmente fica mais fácil da gente compreender o que é a não cumulatividade. Então, quando a gente olha aqui a primeira operação, a gente tem um crédito de R$ 20 e um débito de R$ 30. O que isso significa? Vamos pensar que eu vou fabricar essa caneta aqui, tá? E para fabricar essa caneta, eu como indústria, eu preciso comprar o quê? Insumos. Eu vou ter que comprar o plástico, a tinta, né, ou a pontinha aqui de metal, a molinha que tem na caneta, tudo isso são insumos. E aí a legislação fala o seguinte, tudo aquilo que for um insumo, e claro que a gente precisa observar o regime tributário da empresa também, isso vai virar um crédito para você. E você vai poder abater esse crédito na saída, ou seja, quando eu vender essa caneta pronta, ela vai ter uma tributação, né? Vai incidir ali ICMS, PIS, COFINS, IPI, então eu posso abater aquele crédito no que eu vou pagar de débito na minha saída, né? A gente não faz isso operação por operação, que é o que tende a acontecer, inclusive, com a reforma tributária, mas hoje a gente faz isso dentro de uma apuração mensal. Então, a gente reúne todos esses créditos, todos esses débitos durante o período de um mês, e aí a gente faz essa continha, né, de débitos menos créditos, e no final a gente pode ter ou saldo devedor, ou seja, tive mais débitos do que créditos, tenho que pagar o imposto. Ou eu posso ter saldo credor, tive mais créditos do que débitos, então eu fico ali com um crédito para usar no próximo mês ou para recuperar, tá? Mas quando a gente fala de recuperação de créditos, por vezes é esse saldo, mas por vezes a gente está falando desse crédito mesmo do insumo, tá? O insumo que eu comprei. Aline, mas se isso é tão óbvio, né? Por que as empresas têm créditos a recuperar? Porque quando eu olho ali os últimos 5 anos, eu encontro esse crédito. Existem alguns motivos, tá? Então, quando a gente fala de crédito tributário, geralmente esse acúmulo do passado, ele acontece ou por inobservação mesmo da regra, né? Eu já trabalhei em escritório de contabilidade, acredito que temos contadores aqui, e a gente sabe que é uma rotina bem puxada, né? Eu lembro que tinha analistas ali que cuidavam de 10, 15 empresas. E os prazos são os mesmos, né, gente? O fisco ele não quer saber se você faz a apuração de 1, 2 ou 20 empresas. E às vezes passa, né? E às vezes a gente não tem tempo ali mesmo de ver todas as notas e apurar esse crédito na sua profundidade. Porque muitas vezes a gente precisa, inclusive, entender o que é insumo para aquela empresa. Né? O conceito de insumo, às vezes, ele é um pouco abrangente, a gente vai falar disso também. Então, pode acontecer por isso, pode acontecer por mudanças na legislação. Então, a exclusão do ICMS da base de PIS e COFINS é um exemplo. A gente teve uma alteração na legislação e isso nos permitiu o aproveitamento de um crédito novo, né? E isso desde 2017, tá, gente? Mas estamos em 2024 e muitas empresas ainda não aproveitaram. Na verdade, foi 21, né? A gente podia retroagir ali todo o período. Mas vamos lá. Então, aqui a gente tem, né, os créditos na entrada, os débitos, e isso vai acontecendo em toda a cadeia. Então, quando eu olho aqui a indústria, então ela teve um crédito de 20, um débito de 30. Quando eu faço o débito menos crédito, ela recolhe R$ 10 de ICMS nessa operação. Quando ela vende para o atacadista, aquilo que foi o débito para ela vira o crédito para o próximo. Tá vendo? Então, o que ela debitou aqui vira o crédito. Então, não é o saldo, tá? É o débito.
Então, o débito vira crédito, aí aqui ele vai aplicar a margem, né? Enfim, ele vai vender por um valor maior, então o débito dele de ICMS aqui foi R$ 65. Então, aqui ele tem um valor a recolher. A mesma coisa aqui no varejista. Então, aquilo que era débito vira crédito e ele vai ter um saldo a recolher. E tudo isso, claro, é repassado, né? No ICMS, por exemplo, a gente tem o cálculo por dentro e tudo isso é repassado ao consumidor final. Lembrando que a reforma tributária isso também vai mudar, né? Agora a gente tem o cálculo por fora, né? A tributação no destino. Então, estou só fazendo um paralelo aqui para a gente entendendo já algumas mudanças que teremos. E quando a gente pensa em crédito tributário, a gente tem algumas condições para usar esse crédito. Então, aqui do lado, a gente tem um print, né, de uma nota fiscal, e quando a gente consulta lá no portal da nota fiscal eletrônica, é essa carinha aqui que vocês vão achar. Então, o que eu preciso ter na nota fiscal, né, ou dentro de um contexto, para eu poder utilizar créditos? Então, primeira coisa, quando eu olho para ICMS-PI, a minha empresa ela tem que ser optante pelo lucro presumido ou real. E para PIS e COFINS, ela tem que ser optante pelo lucro real, por conta das receitas não cumulativas, tá? Então, primeira coisa, tem que observar o regime Sabe o que foi tributário. bom? Então, Eu nadei e rezei. empresa do Nada, Simples, pesava um pouco. acho que tem um microfone aberto. Ah. Boa. Então, empresas do Simples não aproveitam créditos, tá? ICMS-PI para os dois regimes tributários, PIS e COFINS apenas lucro real em razão das receitas não cumulativas. Além disso, eu preciso ter um documento fiscal idôneo, né? Então, a gente já ouviu falar muito aí na vida, né, de notas fiscais frias, né, ou a nota fiscal que não atende ali todos os parâmetros exigidos em lei, enfim. Então, isso também precisa ser observado. A escrituração deve acontecer no prazo estabelecido na legislação, deve estar dentro dos 5 anos. Então, vamos supor, peguei lá as notas fiscais de uma empresa e vi que ela não aproveitou o crédito de uma nota fiscal lá de 2017. Eu posso voltar lá em 2017, considerando que estamos em 2024, e aproveitar esse crédito? Não. Então, a regra é a seguinte, o fisco ele tem 5 anos para te cobrar, assim como você tem 5 anos para pedir créditos, tá? Então, a regra vale para os dois lados. A saída precisa ser, via de regra, tributada. Então, se o meu fornecedor não tributou a saída dele, pensando naqueles débitos e créditos que vimos, teoricamente eu não tenho o que falar de crédito para mim que estou adquirindo esse produto. E o destaque na nota fiscal. Lembrando que quando a gente compra de uma empresa que é optante pelo Simples Nacional, esse destaque muitas vezes não vem em campo próprio, apesar de ter na nota fiscal eletrônica, mas vem lá nas informações complementares. Ok? Podemos seguir? Alguma dúvida? Vi aqui que tem uma da Jaqueline. Peraí. Ela falou assim, ó, sobre a utilização de créditos de PIS e COFINS sobre a energia elétrica, na legislação não encontrei sobre a necessidade de ter conta de energia em nome da empresa. Pode estar em nome de terceiros? É obrigatório? Jaqueline, toda despesa tem que estar em nome da empresa, tá? Se a gente está observando toda a sistemática de débitos e créditos, é tudo aquilo que a empresa tem como despesa, tá? Então, tem que estar no nome da empresa, ela tem que efetuar o pagamento, né? A gente precisa lembrar que toda vez que a gente fala de crédito, a gente também tem que adquirir energia elétrica, fato que vai ser, tá? Mas a gente tem que adquirir de pessoa jurídica. Então, por exemplo, se eu pago um aluguel do imóvel para pessoa física, eu não posso aproveitar o crédito, tá? Então, deixa eu ver, ele paga no aluguel, mas não está em nome dele. Olha, eu acho que vale procurar alguma solução de consulta nesse caso, tá? Considerando que ele paga diretamente no valor do aluguel. Não sei se tem, tá? Eu acho que é questionável. Pode vir algum questionamento, tá bom? Vamos lá. Mas normalmente quando você está de aluguel e você paga energia, a energia é no seu próprio nome, né? Teria só que ver essa questão operacional. Deveria ser. Ou assim, se não é, eu sugiro até que se converse ali, né, com o proprietário para mudar a energia para o nome do
inquilino ali no caso, para que você aproveite esse crédito, né? Se é uma indústria, principalmente, é um crédito relevante. E aí a gente parte, então, para o conceito de insumos, começando aqui para ICMS. Então, quando eu dei o exemplo da caneta aqui para vocês, né? Talvez fica muito fácil a gente entender o que é o insumo da caneta, né? Tudo aquilo que eu usei para fabricar a caneta. Só que quando a gente entra no universo de uma empresa, de uma indústria, né? Imagine, por exemplo, grandes indústrias que fabricam uma diversidade grande de produtos. Pensem numa Unilever da vida, né? A quantidade de produtos que tem ali. E aí a gente começa a interpretar a questão de insumos e muitas dúvidas surgem. Então, por exemplo, será que eu posso considerar a embalagem um insumo? Será que o combustível que eu uso nas máquinas é um insumo? A própria energia elétrica, né, que a Jaqueline trouxe para a gente, é um insumo, tá? Quando a gente olha para o ICMS, aqui em São Paulo, existe a decisão normativa CAT, número 1 de 2001, ela é bem conhecida e muitos estados até se espelharam nela para trazer essa questão do insumo. É antiga, né, mais de 20 anos aí, mas ela ainda é usada, ainda está vigente. E aqui ela traz, então, o que é insumos para fins de ICMS. E aí o que eu preciso falar para vocês é o seguinte: quando a gente fala de crédito tributário, a gente tem que analisar os tributos individualmente. Nem tudo que é crédito para ICMS é para IPI, nem tudo que é para IPI é para PIS e COFINS, então a gente tem que analisar cada um no seu quadrado, cada um na sua legislação, tá? Então, aqui quando a gente pensa em insumos, o que a gente tem para o ICMS? A gente tem matéria-prima, o material intermediário, que também a gente vai falar um pouquinho, porque ele traz muitas interpretações, material de embalagem, combustível e energia elétrica, que são consumidos no processo industrial. Então, vou até fazer um paralelo aqui para vocês, né? Eu falei que a gente tem que analisar individualmente. A Jaqueline trouxe o exemplo da energia elétrica para PIS e COFINS. Quando a gente olha esse insumo, a energia elétrica, existem possibilidades diferentes. Para o ICMS, por exemplo, eu posso aproveitar créditos desde que a minha atividade seja industrial. E ainda assim, muitos estados exigem um laudo, que é o quê? Quanto daquela energia é de fato utilizado no processo industrial. Então, eu tenho ali um laudo, o engenheiro foi lá, fez toda a continha e chegou à conclusão que 90% da energia é utilizado lá no processo industrial. Então, eu só posso utilizar créditos de ICMS sobre 90% da minha despesa. Para PIS e COFINS, isso já é diferente. Se eu sou uma pessoa jurídica, optante pelo lucro real e minhas receitas ali, né, tributadas para PIS e COFINS, eu posso utilizar créditos sobre energia elétrica independentemente da minha atividade. Então, mesmo que eu seja ali um comércio, um prestador de serviço, tá? Então, aqui, eu tenho aqui a decisão normativa CAT, número 1 de 2001. Eu vi aqui que a Renata perguntou, tá? E aí, aqui ela traz, então, essas possibilidades. E, gente, vale super a pena a leitura, porque essa decisão normativa, ela vai explicando cada um desses itens. Então, ele entra ali no conceito de matéria-prima, de material intermediário, do combustível, e até, muitas vezes, como calcular esse crédito, né? Então, por exemplo, o combustível, ele é ST, né? Até alguns deles passaram a ser monofásicos. Então, como que a gente calcula o crédito sobre isso? Porque não vai vir o destaque lá na nota, né? Na nota ali, quando a gente adquirir, por exemplo, de um varejista, enfim, ou de um distribuidor. Então, vem todo esse detalhamento sobre como utilizar o crédito. Material intermediário. Aqui também eu considero assim, uma pequena mina de ouro, né? Mas aí a gente está falando realmente de indústrias um pouco maiores. Por quê? Porque é um crédito, gente, que realmente é muito interpretativo. Então, para o ICMS, a gente precisa considerar como material intermediário tudo aquilo que se desintegra totalmente no processo produtivo, tá, de uma mercadoria, ou são utilizados nesse mesmo processo produtivo para limpeza, identificação,
desbaste, solda e ele dá outros exemplos. Lá na decisão normativa, ele traz já alguns itens que ele já entende que, olha, esse crédito aqui é um material de insumo. Se você tiver ali dentro da sua produção, pode considerar. Que são as lixas, os discos de corte. Então, muitas vezes, né, alguns produtos são produzidos e precisa da lixa ali para dar o acabamento. Então, essa lixa é considerada um insumo. Oxigênio, acetileno, escovas de aço. Então, olha quantos itens eles já trazem aqui. E é muito comum, quando a gente pega ali empresas para analisar, nós identificarmos que elas não utilizaram esses créditos, justamente porque requer uma interpretação. Nós, né, como consultoria tributária, quando a gente vai fazer esse tipo de trabalho, o que nós fazemos? A gente precisa, primeiro, fazer uma entrevista com a empresa, porque a gente precisa entender o processo produtivo. Sempre que possível, né, se logisticamente for possível, ir até a fábrica, conhecer toda a linha de produção. Esse processo, gente, de conhecer a empresa e conhecer o seu processo produtivo é fundamental para você identificar cada vez mais créditos nas empresas. Então, eu já fui em empresa, por exemplo, quando eu olhei o balancete ali, eu vi despesa com água. Até uma despesa relevante. Mas, dado o tamanho da empresa, a gente pensa que é a água mesmo, né? O consumo de água ali, de pessoas, para limpeza, enfim. E quando a gente chegou lá, a gente viu que, na verdade, essa água era usada no processo produtivo. Então, parte dessa água virou crédito, porque era, de fato, um insumo. Então, isso realmente faz muita diferença. Então, a gente faz uma entrevista com a empresa, a gente pega ali todos os itens que a gente entende que pode se enquadrar ali como material intermediário, a gente faz uma entrevista para entender também qual que é a aplicação do bem, justamente para a gente entender se tem esse desgaste no processo produtivo ou não. Qual é a vida útil, né? Então, a legislação, até a decisão normativa, acho que ela fala também da vida útil inferior a 1 ano, e qual é a área de aplicação. Então, a gente chama isso de documentação. A gente documenta todo esse crédito, a gente faz esse trabalho a 4 mãos com a empresa, deixa lá guardadinho, caso um dia seja questionado, para a gente mostrar. Não, ó, preenche aqui os requisitos. Tem o desgaste no processo produtivo, tem a vida útil inferior a 1 ano, é usado mesmo na produção. Então, a gente tem ali todos os fundamentos, tá? E a gente vai classificando esse crédito. Aqui tem um modelo, tá? Eu não vou abrir aqui para vocês, até porque é uma planilha um pouco pesada, mas de como a gente faz essa classificação do crédito, tá? Então, já tem até alguns itens muito encontrados ali em indústrias, que a gente levou essa classificação. Então, a gente trabalha com um farolzinho de créditos, a Verity também, né? Créditos que tenham risco alto, risco baixo, enfim. Quem quiser essa planilha, é só ir lá no nosso Instagram, né, e pedir. Falar assim, ó, eu tava lá na live da Verity, no webinar, e eu quero a planilhinha de modelo que a gente manda para vocês, tá bom? Posso seguir aqui? Alguma dúvida? Na verdade, eu que levantei a mão. Até, Aline, a gente tem uma ferramenta de material intermediário, de CMS intermediário na Verity. E a gente anda percebendo, o que você falou, essa mina de ouro é muito real, porque a gente vem percebendo o uso da ferramenta nos escritórios estão cada vez aumentando de alguns meses para cá. E é uma ferramenta muito importante, porque, assim, ao meu ver, é uma oportunidade que praticamente todos os clientes vão ter. Dificilmente você achar um cliente que não tem um uso e consumo, que ele não está, hoje em dia, um material lá que seja essencial para ele, e ele considera como uso e consumo e não está tomando crédito, então tudo bem, é uma classificação. Hoje em dia é uma oportunidade muito grande. A gente vem falando, a gente vem divulgando a ferramenta, a gente vem até avisando a nossa base, falando assim, pessoal, rodem os clientes, vejam essa oportunidade, porque ela é muito relevante, ela é muito... E assim, dificilmente não vai ter. Então, eu acho essencial esse ponto que você falou. Exato. E lembrando, né, que para PIS e COFINS, isso é mais abrangente. O ICMS, eu costumo falar que ele é chatinho, né? Ele é bem restrito, bem interpretativo, tem que tomar alguns cuidados. Agora, o PIS e COFINS, ele já nos traz uma base maior, né? Então, isso é bem interessante. Até, gente, esse exercício de bases de crédito e de débito é muito importante que vocês façam, né? Eu não sei aqui o nível, né, de que vocês estão de carreira, eu digo,
quem está começando, quem já é mais experiente. E por que eu estou falando isso? Isso vai ser muito útil, inclusive, para a reforma tributária. Porque quando a gente olha para a reforma tributária, eu não posso pegar as minhas bases que eu tenho hoje e simplesmente aplicar a nova alíquota. Tem todo um trabalho. A Verity também tem uma ferramenta incrível para isso. Depois o Felipe pode falar um pouquinho, acho que nem estava muito na pauta, mas por quê? Mudaram as bases. Né? Agora eu tenho uma não cumulatividade ampla, então vou ter mais possibilidades de créditos, mas a minha base de débitos também é maior. Né? Eu também tenho mais receitas ali, mais hipóteses de tributação, ok? E aí eu vou até responder a pergunta do Luiz aqui, que foi super importante, né? O Luiz falou assim que ele tem algumas dúvidas a respeito da retificação de obrigações acessórias, porque abre o prazo prescricional, reabre, né, no caso, e de fato isso acontece, e ele tem esse desafio com clientes mais conservadores. Luiz, eu acho que assim, o grande ponto, o grande segredo que a gente tem quando a gente pensa em recuperação de créditos é o nosso contrato. Então, tanto no nosso escritório quanto para os nossos alunos, né, que a gente fornece os modelos que a gente usa, a gente faz um contrato muito robusto, tá? E não é um contrato com o objetivo de ficar jogando a culpa para ninguém, mas é um contrato que eu acho que a gente tem que trabalhar com a verdade das coisas. Acho que a Thalita pode até trazer também esse ponto, porque é o seguinte, dentro da recuperação de créditos, é muito comum, é praxe de mercado a gente trabalhar com a classificação do crédito, tá? Então, você precisa ser muito claro com o seu cliente sobre a classificação desse crédito. Aqui, por exemplo, a gente assume o risco do crédito verde. Então, se a gente foi lá e classificou um crédito como verde, e o cliente foi questionado, o que nunca nos aconteceu, porque a gente faz isso também de forma muito conservadora, a gente vai defender ele até o nível judicial. Agora, se eu classifiquei um crédito como amarelo, laranja, vermelho, o cliente ele tem que estar ciente dessa decisão, desse risco que ele está tomando, inclusive em relação à obrigação acessória, tá? Então, aquilo que é verde, eu não vejo por que ter esse medo, por que ter esse receio. O crédito é verde, é preto no branco, está na lei. Agora, se não é, aí a gente tem que entender qual que é a estrutura de negócio mesmo que você está aplicando para recuperar créditos, tá bom? Fazendo só uma observação, vou até usar uma frase da Aline, o papel do tributarista é sempre apresentar os cenários. Então, o que nós fazemos hoje na nossa consultoria é apresentar as oportunidades através de um diagnóstico de riscos. Então, a gente já vai apresentar tudo. Então, como a Aline falou, aquilo que é verde, aquilo que é preto no branco está na lei e que, né, não vai ser passível de um questionamento por parte do fisco. E também nos comprometemos a apresentar qualquer tipo de defesa, informação, esclarecimento desse tipo de crédito, mas nós também apresentamos os demais, aqueles que nós consideramos amarelo, laranja, vermelho, e o porquê dessa classificação. Porque existem clientes que estão numa situação financeira que dependem de um crédito para continuar a sua própria operação, porque ele sabe que isso vai dar um fôlego para ele continuar pagando fornecedores estratégicos, porque ele teve um desfluxo de caixa por N motivos, pagar funcionário, que normalmente é a prioridade de qualquer empresário, e depois ele se vira com questionamentos futuros. Então, nosso papel é apresentar isso, para que o cliente decida, de acordo com o seu perfil, se ele tem um perfil mais arrojado ou mais conservador versus necessidade econômica daquele momento. Alguns utilizam esses créditos como um planejamento financeiro, não como uma possibilidade tributária, porque ele reconhece os riscos. Sempre deixar isso muito claro no contrato, como a Aline mencionou, até como uma forma de disclaimer em relação a esses riscos, para que ele tome conforme a sua decisão. Então, é importante a gente apresentar, porque se depois passa uma outra consultoria e apresenta para ele créditos vermelhos, sem trazer o risco, ele vai se expor ao risco de uma forma que você poderia ter evitado, vai possivelmente falar que a consultoria anterior não identificou oportunidades, por isso a consultoria anterior, que pode ser você, não é tão boa assim. Então, sempre tem essa cautela, apresenta tudo e ele escolhe de acordo com o risco, mas sempre sendo muito transparente, tá? Isso. E só antes da gente continuar, Jaqueline, em relação à sua dúvida, né? Eu vi aqui que é eu não li tudo, tá? Eu li aqui o final falando que é um supermercado e tal. Então, assim, né? Como falamos aqui, para PIS e COFINS,
o crédito pode ser aproveitado independentemente da atividade dele, tá? O correto, tá? O mais correto, o mais conservador é que a conta esteja em nome da pessoa jurídica, tá? Então, isso é importante. A partir do momento que não está, há um risco de questionamento. E aí foi o que instruí. Você pode ver se já existe solução de consulta sobre isso ou consultar o fisco a respeito disso. Então, para PIS e COFINS, existe um conceito. Para o ICMS, ele só pode aproveitar daquilo que é setor produtivo. Então, se ele é um supermercado, o que você precisa ver? Ele tem, por exemplo, atividade de padaria, de confeitaria, né? Que ele, de fato, tem uma atividade industrial. Se ele tiver, ele pode aproveitar para o ICMS apenas da energia que é demandada para esse setor produtivo. E aí precisa de um laudo, precisa de um engenheiro falando quanto dessa energia é demandada nesse setor de padaria, enfim, tá? Então, sempre, gente, crédito tributário, analisem separadamente. Não peguem o conceito de um e apliquem para o outro. Isso é muito comum, muito. Geralmente, quando eu pego ali empresas, né, que não têm créditos de energia elétrica para PIS e COFINS, eu já vejo que é porque usou o mesmo conceito do ICMS. E é um crédito super básico, né? Não é nenhuma novidade. A gente brinca que saber a técnica. Existe hoje no mercado uma ânsia muito grande dos profissionais de aprender a prática e faz todo sentido. A faculdade não ensina a gente a operacionalizar um crédito, certo? Malemar ensina sobre o crédito, né? Quem fez direito, por exemplo, nunca ouviu falar de nada disso que a gente está apresentando aqui. Então é muito natural a gente conhecer a prática. Porém, gente, sem conceitos técnicos, a gente não consegue aproveitar de forma correta as oportunidades. Então, a Aline falou, para ICMS é um conceito, para PIS/COFINS é outro conceito, para IPI é outro conceito. E o maior exemplo disso é a energia elétrica, né? Então, a gente acabou de trazer aqui, para ICMS precisa estar ligado ao setor produtivo, para PIS e COFINS não, porque PIS e COFINS a gente está usando uma outra materialidade. Para IPI, por exemplo, já nem dá direito ao crédito. Então a gente tem que ter esses conceitos muito bem estabelecidos na nossa cabeça para não usar de forma indevida ou para não deixar essa oportunidade na mesa. Então, por exemplo, quando a gente fala de ICMS, para energia especificamente, que foi o tema aqui que a gente mais abordou, precisa de um laudo específico, né? Então, quando a gente fala de uma indústria, aqui no estado de São Paulo, a gente precisa que ele tenha um laudo de energia para comprovar que aquela energia está sendo utilizada no setor produtivo. Eu sei que alguns estados do sul, não precisa de um laudo, ele tem um percentual de presunção. Então, para o mercado, como a Aline trouxe aqui os esclarecimentos, tem uma padaria, tem algo que justifique essa transformação para utilizar o crédito de ICMS? Então, isso precisa estar muito claro na cabeça de vocês para que não haja confusão em relação à possibilidade de utilização do crédito, tá? Perfeito. Bom, vamos lá, voltando aqui. Então, para ICMS, né, o que a gente precisa entender é, de fato, o que é o insumo em relação ao ICMS para aquela operação. Então, a gente sempre tem que observar os tributos separadamente e a operação da empresa. Quanto mais você souber da operação da empresa, mais créditos você vai achar, tá? Para o IPI, como a Thalita falou, já é mais restrito. Por exemplo, energia elétrica é um crédito que nem é possível. Tá? E onde que a gente encontra isso? Lá no RIP, que é o decreto 7212 de 2010, que traz todas as regrinhas referentes ao IPI. Então, lá no artigo 226, a gente tem a possibilidade, né, aqui falando sobre matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem, né, incluindo aqui tudo aquilo que é empregado na industrialização de produtos. Então, é um crédito, de fato, mais restrito, tá bom? E também a gente tem um crédito que nós pensamos em trazer aqui para vocês, que é um crédito que não é tão falado, né? Um crédito que muitos também deixam passar, que a Vero te apura para a gente, né? De forma super automática. Então, quem tem acesso aí à ferramenta também não vai precisar ficar caçando esse crédito, porque ele já traz ali para a gente, que é o crédito referente às aquisições do comerciante atacadista. Então, lembra que eu falei para vocês o exemplo da caneta? A gente está aqui, né? A gente vai passar esse webinar todo fabricando essa caneta, gente.
E aí é o seguinte, como eu falei para vocês, o mundo real não é perfeito, como eu mostrei naquela cadeia de operações. Por quê? A gente precisa lembrar que a indústria também compra o insumo de alguém. Então, muitas vezes, ela não é a primeirona ali daquela cadeia, porque ela já comprou de alguém. E não necessariamente ela vai comprar insumos de outra indústria. Ela pode comprar insumos de um comércio atacadista. Por que não? Só que vocês concordam comigo que o atacadista, ele não é optante pelo IPI, ele não é contribuinte do IPI, porque ele não tem atividade industrial, né? E só se ele importar ali, mas ele, via de regra, não tem atividade industrial, logo ele não recolhe IPI. O que isso significa? Que quando ele vender os insumos para eu fabricar a caneta, não vai ter o destaque de IPI na nota. E eu, que sou o fabricante, vou ficar meio prejudicado nessa história. Por quê? Se não tem destaque, via de regra, eu não aproveito o crédito. Lembram disso? Não tem destaque, não aproveito. Para o atacadista não ser menos competitivo e para a indústria não ser prejudicada, o que a legislação traz para a gente lá no artigo 227? Olha só, se você comprar matéria-prima, produto intermediário ou de embalagem de um atacadista, você pode aproveitar o crédito sobre 50% do valor da despesa. Tá? Então, eu não posso aproveitar 100% do crédito, mas eu posso aproveitar 50%. E é importante a gente ter ferramentas que fazem esse cálculo, que é um cálculo um pouquinho chato. Por quê? Você vai ter que pesquisar ali o fornecedor, se ele é de fato atacadista, vai ter que ver ali o KNAI dele, se ele é atacadista ou não. Você vai ter que também procurar lá na TIP qual que é a alíquota desse produto, você vai ter que fazer o cálculo dos 50%, e tudo isso a Verity já faz para a gente, tá? Então, é um crédito que vale a pena também vocês analisarem, tá bom? Vamos lá. Ó, o Luiz até trouxe aqui a questão ainda das certificações. A gente vai passar também pelas certificações, Luiz, e sim, o fisco ele pode fiscalizar independente da classificação do crédito mesmo, porque ele nem está vendo isso, né, muitas vezes. Mas, a partir do momento que um crédito é verde, né, o que a gente tem a temer? É uma pergunta, tá? Por que a gente tem que temer o fisco questionar? Porque, gente, o fisco questionar não significa uma autuação. Ele pode chegar e querer entender o que é esse crédito. Ah, é crédito de energia. Está aqui, ó, todas as faturas. Está aqui o crédito, o cliente não aproveitou naquele momento. Está aproveitando agora. A própria Lei 10.833 fala que ele pode aproveitar aqui de forma extemporânea. Pronto. Respondido, risco nenhum, tá? Então, assim, não exime, né, e não exclui a possibilidade de ser questionado, de reabrir o prazo, nada disso. Mas o que a gente está falando aqui é o nível de defesa que você tem sobre esse crédito. Tá bom? E aí, a gente também tem que ser confiante em levar isso para o cliente. Beleza? Ó, Andréia, Andréia, no dia que você conhecer a Vera, você vai falar assim, como eu vivi até hoje sem esse sistema. Eu juro para você, porque foi isso que eu pensei. Eu fiz a perder comp mais rápida da minha vida. Tô de prova. Eu falei. Ela me mandou uma mensagem na hora. Eu falei, cara, eu acho que eu demorei, sei lá, 5 minutos. Trabalho que eu demorava, às vezes, um dia, né? Porque é muita nota e tal. Enfim, daqui a pouco a gente chega nessa Consegue conversa. marcar demonstração, sim, que você tá com quem manda aqui com a gente. Com certeza, eu vou até compartilhar aqui o nosso contato aqui no grupo, mas, pessoal, fiquem super à vontade, pode mandar mensagem lá também pro pessoal, tá? E muito obrigado. Bom, e aqui a gente entra num crédito também que tem muita oportunidade na mesa, que é o crédito de insumo de PIS e COFINS. Mas vejam, ao longo dos anos, nós tivemos tantas alterações sobre o conceito de insumo, portanto, o que dá ou não dá crédito, que é natural que exista uma mina de ouro aqui, muitas oportunidades em relação a esse crédito específico. Então, lembrando, né, colocando cada um na sua caixinha. A Aline falou sobre o conceito de insumo para fins de aproveitamento de crédito de ICMS, o conceito de insumo para fins de aproveitamento de crédito de IPI, e agora eu vou falar o conceito de insumo para fins de aproveitamento de crédito de
PIS e COFINS, porque cada um na sua caixinha, lembrando que esses tributos possuem materialidade diferente. Então, a materialidade da industrialização é diferente da materialidade do conceito de receita. E isso tem que estar muito claro para a gente aproveitar esses créditos. Bom, e falando em materialidade, quando o PIS e COFINS ele passou a ser não cumulativo, né? Lembra, quando ele foi instituído no nosso ordenamento jurídico, ele não tinha essa possibilidade, ele era cumulativo. Mas lá em 2002 e 2003 ele passou a ser não cumulativo. E desde então, toda a bagunça do nosso ordenamento ficou evidente, né? A Receita Federal, logo que veio essa possibilidade de aproveitamento de crédito, ela resolveu restringir ao máximo a sua utilização, o que também é de praxe, não é novidade para ninguém, e ela emprestou o conceito de insumo lá do IPI. Qual que era o conceito de insumo lá do IPI que vocês viram com a Aline? Então, matéria-prima, material intermediário, material de embalagem, esses conceitos estão ligados à materialidade da industrialização. O que que significa isso? Ou agrega ao produto final, ou ele se desgasta em contato com o produto final. Vejam, ele não compatibiliza com a materialidade do PIS e COFINS. Mas a Receita Federal, sempre tentando restringir o direito do contribuinte, colocou isso no mesmo lugar e utilizava ele então, até então. E claro que a doutrina e os contribuintes não se conformaram com isso, e aqui eu quero até deixar um ponto importante para contadores. Vejo muitos contadores que, por conta da atividade, qual é a atividade? Aplicar aquilo que está na lei, porque senão vai gerar multa para o contribuinte, ou seja, se está fazendo certo, acaba se conformando com algumas situações. Mas vejam que é natural a gente desconstruir aquilo que foi imposto de entendimento pela Receita Federal. Então, a doutrina, né, alguns contribuintes que buscaram isso na justiça falavam, não, está errado utilizar o conceito de IPI. Nós temos que alargar isso. E aí a justificativa era, nós temos que utilizar o conceito do imposto de renda, que é muito mais amplo. Ou seja, considerar tudo que é custo, despesa operacional, como oportunidade de crédito de PIS e COFINS. E aí, até que todas essas discussões que duraram décadas, como vocês podem ver, até 2018, quando nós tivemos o julgamento do recurso especial de caráter repetitivo, ou seja, se aplica para todo mundo. E aí, a Aline pode mudar a tela. O STJ falou o seguinte: ó, não é nem para um e nem para outro, não é nem tão restrito como o conceito de IPI, nem tão aberto como o conceito de receita. Eu vou trazer um novo critério aqui para vocês. Para ser considerado insumo e o contribuinte utilizar esses créditos, ele precisa observar dois requisitos: o conceito de essencialidade e o conceito de relevância. Ou seja, ele quis colocar um fim nas discussões, mas ele trouxe conceitos abertos. O que é essencial e o que é relevante, ele muda de acordo com a atividade de cada um, certo? E no próprio recurso especial, ele fala a depender da análise individual. Assim como a Aline falou para vocês baixarem aquela portaria que traz ali o conceito de insumos para fins de CMS, eu recomendo que vocês analisem esse recurso especial, porque ele traz para nós também todo o conceito do que é, e também a COSIT, tá? Bom, o que que seria essencial e relevante? Então, de acordo com o STJ e também com a COSIT, nós temos que essencial é aquilo que de tão substancial para o item, se eu retirar ou eu altero a quantidade do meu produto ou a sua qualidade. Então, esse é o primeiro conceito. E o que que é relevante? Relevante é tudo aquilo que, em razão da singularidade da sua atividade ou por imposição legal, eu preciso observar. Então, a gente tem aqui, por exemplo, né? O que que é imposição legal? O EPI, o Vale Transporte, teste de qualidade. Então, isso vão me gerar o crédito para PIS e COFINS. Pode passar.
E depois, aqui ao longo, né, dos posicionamentos, nós tivemos trouxemos o posicionamento do CARF até o julgamento do recurso especial e após o julgamento. O CARF, então, ele reconhece que prevalece o conceito de essencial e relevante. E aqui, para quem é advogado, vai saber do que mais, né, tem mais familiaridade do que eu estou falando. Decisões em caráter repetitivo, ela é vinculante aos órgãos administrativos. Então, o CARF ele tem que observar o que é o conceito de essencial e relevante. E depois ele teve realmente uma mudança de posicionamento. Existem livros sobre isso. Lá na frente, nós entregamos até um e-book quando nós abordamos esse tema, com vários julgamentos, com várias atividades, considerando essencial e relevante. Então, nós colocamos lá agronegócio, indústria do agronegócio, foi considerado para atividade de couro esse item como insumo. Então é importante vocês observarem isso. Tem várias soluções de consulta, né, que é gratuita, é só vocês observarem do que é essencial e relevante para esse item específico. E se vocês não tiveram não acharem uma solução de consulta para o caso de vocês, ou um julgamento do CARF, ou um julgamento judicial, vocês podem formular a solução de consulta de vocês, tá? Pode passar. Bom, e agora a gente vai pensar um pouquinho aqui sobre retificação e operacionalização. Eu quero trazer aqui mais o conceito, né, de quando retificar, como operacionalizar, mas, claro, depois o Felipe vai trazer aqui para vocês o quanto a ferramenta auxilia nisso. Então, graças a Deus, a gente não precisa entrar tão a fundo, porque essa é a parte, né, que muitos sofrem, apesar que eu acho, gente, de verdade, que apurar o crédito é mais difícil, é o mais complexo da coisa, né? A retificação, ela é mais chatinha, ela é mais trabalhosa, mas tem menos complexidade do que apurar o crédito em si, tá? Então, passando aqui, ó, primeira coisa, tá? Então, só para a gente fazer um apanhado aqui do que a gente viu. Então, ICMS, né, a gente precisa entender dentro da legislação, claro, aí ali eu trouxe a legislação do Estado de São Paulo, mas aí tem que observar a legislação de cada estado, para entender o que aquele estado entende que é insumo. E aí a gente faz uma interpretação de acordo com as aquisições da empresa e a sua atividade. Para o IPI já é mais restrito, mas a gente também não pode esquecer daquilo que é comprado do comercial atacadista. E para PIS e COFINS, a gente tem uma possibilidade mais ampla, mas ainda assim interpretativa. Então, aquelas perguntinhas sobre essencialidade e relevância precisam ser respondidas para a gente ter a certeza do caminho a seguir. Então, mais uma vez, eu reforço aqui a importância da gente olhar individualmente para cada tributo. Quando a gente pensa em retificação, então fui lá, apurei um crédito de R$ 1 milhão de insumos para ICMS. O que eu vou fazer? Como que eu aproveito esse crédito? Então, também é importante vocês analisarem a legislação de cada estado. Então, tem estados que permitem que todo o crédito seja colocado ali como outros créditos, tem estados que têm limitação de valor, tem estados que cobram a retificação do SPED, tem estados que têm limitações, né, em relação à utilização do crédito. Então, sempre, né, quando a gente fala de ICMS, cada estado tem que ser analisado de forma individual. Mas observando o SPED, a obrigação acessória, né, a partir do que você vê na legislação do estado, primeiro ponto que a gente tem que saber, se a nota fiscal foi escriturada ou não. Né? Lembrando que o SPED fiscal ele traz a obrigatoriedade de que todas as operações devem ser escrituradas. Então, se não foi, tem que escriturar, não só para fins de crédito, mas até para se evitar algum tipo de autuação. Então, se a nota já está escriturada, você não vai retificar o SPED fiscal. Você vai fazer esse lançamento lá em outros créditos, observando os limites dados pela legislação do Estado, se tem limitação de valor ou não. E se a nota não foi escriturada, aí de fato você vai ter que voltar lá, retificar, imputar a nota e o crédito, tá? Aí aqui a gente já colocou também todos os ajustes que têm que ser feitos no registro E110 e E111. Até perguntaram se essa apresentação vai ser disponibilizada. Não vejo problemas em a gente disponibilizar depois, tá?
Aqui tem um passo a passo, né, sobre como que a gente coloca lá no SPED, né, a gente tem que habilitar a escrituração, a apuração. Apesar de vocês terem esse passo a passo, eu sugiro que a gente não fique muito tempo aqui, porque a Verity faz esse trabalho por nós, tá? E aqui tem toda a parte de gerar, assinar e transmitir o SPED. O IPI, né, lembrando que o IPI ele fica lá junto com o ICMS, né, apesar dele ser federal, ele caminha ali com o ICMS justamente porque a sua apuração é por filial, por estabelecimento, diferente de PIS e COFINS que já é centralizado na matriz. Então a gente segue o mesmo racional, porém a escrituração vai para registros diferentes, né? Então a gente também vai colocar ali como outros créditos, mas a gente também não precisa retificar se a nota já foi escriturada. Então, se a nota está lá, só o crédito que não foi aproveitado, a gente não retifica e coloca ali como outros créditos nos registros aqui correspondentes, tá? Então, já tem aqui ó, o registro e o campo que vocês precisam considerar. Aqui também eu tenho todo o passo a passo do SPED, mas a gente né, não precisa aprofundar aqui, porque a gente já vai ter a Verity fazendo isso por nós. Para PIS e COFINS, né, que foi até o que a gente estava conversando aqui, sobre reabrir prazos ou não, o que a gente precisa entender? Então, PIS e COFINS já é diferente. Geralmente, a gente consegue ter mais créditos para PIS e COFINS, porém, a Receita Federal instrui pela retificação. Então, aqui vejam que, independentemente se a nota fiscal foi escriturada ou não, a orientação é que tenha a retificação tanto da FD quanto da DCTF. Tá? Antes a gente pensar em perder comp, e a Receita Federal também instrui lá no manual da FD que o crédito ele deve estar nos registros correspondentes. Então, se o meu crédito é de serviço, sobre notas de serviços, eu preciso escriturar esse crédito lá no registro A100, que é o registro correspondente. Se for sobre transporte, lá no D, que é o registro correspondente, e assim por diante, tá? Nós temos posicionamento do CARF, tá? Sobre a não necessidade de retificar obrigações acessórias, mas a gente precisa entender o seguinte, tá? Que não retificar, apesar de parecer um caminho mais fácil, também limita a nossa utilização do crédito. Por quê? Quando eu retifico, então eu vou lá mês a mês, coloco o meu crédito, e isso vai, muitas vezes, constituir um pagamento indevido a maior, tá? Então, eu vou olhar ali aquele mês, vamos supor, no mês de janeiro de 24, eu paguei 100 mil reais de PIS e COFINS. Só que quando eu coloco o meu novo crédito, eu vejo que eu não deveria ter pago 100, eu deveria ter pago 80. Então, eu constituí ali 20 mil reais de pagamento indevido a maior, e isso eu posso aproveitar, inclusive, para compensar com outros tributos federais. Então, eu vou fazer um PERDECOMP e vou ali compensar com o que eu quiser, com o próprio PIS e COFINS ou outros tributos. E também vou ter uma atualização Selic sobre o crédito. A partir do momento que eu não retifico, o que isso significa? Eu vou pegar o meu mês corrente, vou lá em outros créditos e vou colocar lá esses 20 mil reais de créditos que eu identifiquei. A partir do momento que eu faço isso, eu não consigo fazer um PERDECOMP. Eu só vou poder utilizar esses 20 mil com o próprio PIS e COFINS, porque provavelmente vai constituir um saldo credor, ou já vai abater ali da própria apuração do mês. Então, limita a minha utilização. Então, apesar de parecer mais fácil, de fato é, né? Porque eu não vou ter que retificar ali mês a mês, eu tenho essa limitação em relação ao crédito, tá? Deixa eu ver aqui, a Rita perguntou, né? Para compensar com outros tributos, a limitação de lucro real anual por estimativa? Não, diferente do prejuízo, né? Que a gente tem ali algumas limitações para a utilização, PIS e COFINS a gente não tem limitação de valor. Então, se eu tenho 1 milhão de crédito, você vai usar 1 milhão de crédito. Só que tem essa diferença. Se eu retifico, aí eu posso usar com PERDECOMP até para compensar com o próprio imposto de renda. Com contribuição previdenciária, que é o que a gente chama de compensação cruzada, e por aí vai, tá? Então, são decisões. O mais conservador do mundo, retificar. Colocar tudo nos registros correspondentes, constituir os pagamentos em devido a maior, ou pode ser constituir um saldo credor, e a partir do momento que vocês têm ferramenta para isso, porque eu tenho certeza que todo mundo que está aqui ou já tem a Verity ou vai ter.
né? Então, acho que já ficou muito claro para todo mundo. Então, eu falo que a Thalita, a gente tem relacionamentos meio tóxicos, tá, gente? Então, assim, vocês viram que a gente meio que impõe mesmo o negócio. Mas é para o bem, tá? A gente nunca impõe para o mal. Então, vocês vão ver o quanto a ferramenta vai ajudar nesse sentido, tá? Então, aqui tem o passo a passo, né? E aqui também a DCTF. Então, gente, isso daqui é super importante, tá? Quando a gente fala de PIS e COFINS. Não adianta retificar um e não retificar o outro, que vai dar pau. E DCTF é chata. 1 centavo que você errou, pronto, tá lá na conta fiscal da empresa. Então, sempre sigam esse passo. EFD, DCTF, transmite tudo e depois você pensa em perder compra, tá? Então, aqui também tem todo o passo a passo de retificação, né? Tudo que a gente tem que analisar. Eu vou só parar nessa tela para que vocês entendam como que a gente constitui um crédito, tá? Então, quem aí mexe com DCTF já viu essa telinha lá. Então, para cada tributo, a gente tem essa tela, onde a gente tem aqui as informações do pagamento do DARF, tá? E aqui o valor do débito. Quando a gente quer demonstrar para o fisco que a gente pagou um valor a maior, é justamente isso aqui que a gente tem que fazer. Então, o DARF, ele sempre vai permanecer o que de fato é. Então, se eu paguei 18 mil, ele vai ficar em 18 mil. E o valor do débito, eu vou demonstrar para a Receita o que eu deveria ter pago considerando o meu crédito. Então, olha, a Receita, eu paguei 18, mas com o crédito que eu apurei aqui, eu deveria ter pago 10.500. E essa diferença de 7.500 aqui no caso é o seu crédito, tá? E aí você transmite e aí a Receita vai identificar essa diferença e você vai poder utilizar via Perdecomp. Então aqui também tem todo o passo a passo de como que a gente faz o Perdecomp, né? Graças a Deus hoje a gente tem também o Perdecomp Web, né? Onde a gente consegue ter o histórico ali de Perdecompes. A atualização Selic, né? Então, o próprio sisteminha que já faz a atualização. E depois a gente vai para a utilização do crédito. Aqui no final, nós deixamos também toda a oficina prática que a gente faz na frente, né? Essa daqui é um pedacinho de uma oficina, né? Essa oficina aqui, ela foi muito maior. E toda oficina que a gente faz, a gente traz essas jornadas fundamentais. Tá? Então, quais são as jornadas fundamentais? São aquelas que complementam o conhecimento. Então, para eu trabalhar com recuperação de créditos, eu preciso conhecer SPED, eu preciso conhecer FD. Aí tem outra jornada aqui que é só de recuperação de créditos tributários, que a gente tem mais de 45 aulas gravadas, com todo o passo a passo e metodologia para análise, apuração, os conceitos técnicos. E também a gente instrui aqui, né, uma outra oficina que nós fizemos, que é justamente como que a gente recupera créditos na fase de transição da reforma tributária. Então, a gente sempre pega essa oficina e mostra dentro da nossa plataforma, que tem mais de 200 aulas gravadas, quais aulas são necessárias para complementar aquele conhecimento, certo? Só aproveitando que você falou dessa questão da fase de transição, o que nós observamos, galera, é que a fase de transição, ela vai fazer com que muitas pessoas não estejam preparadas e vão perder dinheiro, né? E aí falando de empresários mesmo. Porque nós precisamos estar com os créditos escriturados, nós precisamos utilizar esse crédito enquanto fluxo de caixa antes, porque depois nós teremos alguns obstáculos para a utilização. Então, nós teremos, por exemplo, a pulverização da utilização do crédito, que hoje nós utilizamos em um ano, dentro de um ano, em 240 parcelas. Ou seja, né, o contribuinte que não utilizar agora, ele vai ter um grande dificultador, aquilo que poderia ser fluxo de caixa vai deixar de ser, porque vai pulverizar, ou vai perder porque não está escriturado. Então, a hora de vocês utilizarem esses créditos é agora, de arrumar a casa é agora. Lógico que nós mostramos a forma mais manual de utilizar esses créditos. E agora o Felipe vai mostrar para vocês como utilizar isso de uma forma mais célere, para que vocês consigam aproveitar o maior número de empresas, né, dentro da capacidade de vocês, ainda que não precise contratar outras pessoas. Exato, exato. Sim, eu E até. vou... Só vou... Juro que eu vou finalizar, Felipe. Mas só Não, para filho, falar... a webinar de vocês, imagina.
Não, vou finalizar assim. Foi muito desafiador, né? Falar de insumos em 1 hora praticamente. Tem muitos assuntos que a gente poderia tratar aqui ainda sobre insumos, mas só para responder, tá? Eu vi aqui que o pessoal tem algumas dúvidas ainda, até técnicas, mas pode mandar lá no nosso Instagram depois, tá? A gente troca uma ideia com vocês a respeito. E também a Thalita, né? Outra Thalita aqui no chat perguntou se vai ter desconto para frente. E sim, né, todo mundo que estiver na live, que for cliente da Verity, vai ter desconto de R$ 1.000 lá na nossa formação. Então, eu vou pedir para a Thalita Hitz por aqui, porque eu não estou conseguindo, não sei porque eu não consigo escrever no chat o link da nossa landing page. E aí é só chamar lá, falar com o especialista e falar que veio da live, que você já ganha o desconto, tá? Já Vamos lá. coloco Agora para vamos ver a vocês. mágica acontecendo. Agora é a hora, Não, gente. não, perfeito, perfeito. Não, e ótimo isso. E a gente também tem um relacionamento meio tóxico aqui, então a gente já ia perguntar isso do desconto já. Mas, pessoal, até antes de eu mostrar o material para vocês, o que a gente consegue ajudar relacionado a tudo isso que a gente vem discutindo a partir de amanhã, é uma coisa que a gente sempre conversa, eu conversei bastante com a Aline, com a Thalita. É muito importante esse conteúdo educacional, tá? É muito importante, porque foi aquilo que a Aline começou no início. Não adianta você ter uma ferramenta muito boa na mão e você não sabe o por trás da ferramenta, você não sabe o conceito. É o que a gente brinca aqui, é você comprar uma Ferrari para você ir até a padaria. Você não vai usar todo o benefício da Ferrari, sendo que você está com uma Ferrari na mão, dá para você fazer muita coisa. Então é muito importante. Eu recomendo muito o curso da Frente, principalmente esse curso de reforma que vocês estão. Sigam também elas no Instagram. Honestamente, eu sigo as duas, então elas colocam muito conteúdo legal lá, muitos temas legais, então vale muito a pena, tá? E lembrando que concordo com tudo que foi dito, né? Com a reforma tributária está sendo uma oportunidade única. Acho que desde a exclusão do ICMS na base, que a exclusão do ICMS na base foi uma virada de mercado gigantesca, né? Mas a reforma tributária está sendo praticamente igual, porque hoje em dia você tem um leque de oportunidade, lembrando que o PIS e COFINS, que é o que a gente vem mais acho que batendo a tecla falando que é a melhor oportunidade, ele cai daqui 2 anos. Então, você tem um curto período aí para você trabalhar com seus clientes, por mais que vai ter, né, a compensação ao longo prazo lá que eles vão dar, mas, poxa, você não vai deixar para falar de recuperação de crédito PIS e COFINS daqui 2 anos, já fala agora. Então, a gente tem que sempre pensar isso, a gente está direcionando muito isso, a gente está investindo, a gente está evoluindo a plataforma justamente para municiar os escritórios nisso, mas eu venho sempre falando, abordando isso, em todo momento da palestra, eu estou tentando falar isso para o pessoal, agora é o momento de você abordar o cliente, agora é o momento de você conversar com o cliente, trazer esse benefício para ele, esse caixa alternativo. É muito importante. Pessoal, até falando um pouco, eu até ia trazer alguma apresentação de PowerPoint para vocês, mas eu acho que eu vou fazer o ao vivo aqui, que fica melhor, que eu acho que vocês conseguem ter uma ideia. Unindo, eu vou até compartilhar a minha tela. Vamos lá. Falando um pouco de ferramenta. Pessoal, só um ponto, me perdoem, eu estou em duas telas, que eu estou aqui no meu escritório, então eu estou olhando para cá, mas por isso que eu estou olhando para cá, porque eu estou na minha segunda tela, fica melhor para visualizar. Mas vamos lá. Falando um pouco de todo esse material que a Aline e a Thalita divulgaram na parte de manhã, que palestraram na parte da manhã, como que a gente está visualizando isso e trazendo isso para os escritórios? Lembrando que a Verat é uma ferramenta totalmente dedicada para escritórios, consultores, escritórios jurídicos, contábeis e tudo mais. Então, é uma ferramenta que a gente chama de B2B. Então, não é uma ferramenta que a gente vende ela com uma indústria, alguma coisa que não faz muito sentido para o nosso modelo de negócio. A gente sempre quis municiar os escritórios, os consultores e tudo mais. Então, por isso que a gente dedicou essa ferramenta para isso. Então, vocês vão ver que ela é o perfil do escritório, ela é a dor que o escritório costuma ter. Então, a gente vem trazendo soluções para resolver essas dores. Então, o primeiro ponto que a gente já vem trazendo para a ferramenta é um compliance inicial.
aquele compliance onde, poxa, será? Vamos falar de recuperação de crédito, mas se ele não pagou o imposto, não tem recuperação. Então, aqui nesse primeiro momento, a plataforma, dependendo dos dados que você carregar, ela já traz essa informação para vocês. Então, vocês já vão conseguir consultar para ver se o seu cliente, ou seu prospect, o seu lead, está pagando ou não. Você já consegue ter uma visão legal. Depois o perfil. Esse perfil, pessoal, honestamente, sabendo trabalhar nele, você consegue ter muita informação relevante do cliente. Para você fazer um planejamento tributário para ele. Então, ou seja, você consegue vender trabalhos além da recuperação de crédito. Porque aqui você consegue até ter talvez até vender um trabalho de supply chain para ele. Porque aqui você consegue ter toda uma visão de quem é seu cliente, carga tributária do cliente com quem ele se relaciona. Então, aqui vocês conseguem ter uma visão bem clara. E uma ideia também, tá? É uma coisa que eu sempre acabo falando, o pessoal acaba falando. Você colocou o cliente para dentro de casa, perfeito? E você está prospectando mais clientes, com certeza. O software, ele te mostra quem são os fornecedores do seu cliente e quem são os clientes do seu cliente. Então, o pessoal sempre pergunta, poxa, eu queria ter uma lista para fazer prospecção aqui do meu escritório. Poxa, você já tem em mãos. Porque se você fez um bom trabalho no seu cliente, eu tenho certeza que se você entrar em contato com os fornecedores dele ou com os clientes dele, né, você já tem uma referência boa. Às vezes ele mesmo pode te dar a indicação ali, né, a indicação premium que a gente fala, porque a melhor indicação é a boca até hoje no mercado, né? Então, aqui também até você consegue usar para prospecção. Então, aqui dá para trabalhar bastante coisa, é só uma ideia, tá? E aí vamos de fato para o carro-chefe da casa, que é todos esses levantamentos de crédito que a gente vem discutindo. Então, a ferramenta, baseada nas informações que vocês carregaram, ela começa a trazer todas as oportunidades aqui, tanto para o âmbito de CMS, para PIS e COFINS, IR, IPI, IPI atacadista, tudo que foi mencionado a gente traz. Então, aqui a gente consegue trazer, e agora a gente colocou até um tempero a mais na ferramenta. Eu não sei nem se a Aline e a Thalita estão sabendo disso, eu não sei se o meu time avisou vocês, mas a gente agora colocou base legal e jurisprudência para todas as Uau, não oportunidades. sabia. Então, Show, hein? agora, qualquer oportunidade a gente já está trazendo, são oportunidades, são informações atualizadas. Eu estou com o meu time aqui que ele vem atualizando. Então, a gente adicionou isso na plataforma justamente porque a gente já dava o risco dessa oportunidade, esse risco alto, baixo, médio, a gente já trazia para a oportunidade, a gente entendeu que a gente tinha que também colocar as bases legais também, para deixar o pessoal bem Sensacional, hein, Felipe? show. Depois vocês dão uma olhadinha, vejam se concordam e vamos conversando. Mas é super novo, viu? Acho que entrou faz 2 semanas. Mas a gente já está colocando também, e as estimativas de valores. Então, qual que é a ideia, pessoal? É vocês trazerem uma proposta bem, bem fiel. Até uma coisa que eu gosto até de falar, né? É, tanto a Aline e a Thalita tem o Tex App, que é uma ferramenta que eu super recomendo, porque é uma ferramenta que você consegue entrar para a reunião e você não vai vazio para a reunião, você consegue lá listar as oportunidades, né? Depois, se vocês quiserem falar um pouco mais. Mas eu acho muito legal a ideia daquele aplicativo de vocês, porque municia a pessoa para ir para uma reunião. Então a pessoa consegue lá falar as oportunidades e depois ela consegue até rodar aqui na plataforma e validar essas oportunidades e ver quanto vai ter de aderência e o valor numérico, baseado na operação do cliente. Então você consegue até unir. Eu acho bem legal essa ideia, tá? Se vocês quiserem complementar, quiserem falar alguma coisa, fique super à vontade. Se eu estiver falando uma besteira. Mas eu acho que une bem a ideia. Porque você municia a pessoa no primeiro momento da reunião, que é aquela reunião de apresentação, de branding, que a gente chama, e aí você sai de lá com um NDA, alguma coisa, e você vai para o segundo momento, onde você, de fato, leva números para o cara. Fala assim, ó, esse aqui é seu cenário. Então, eu acho que combina bem. E, assim, pessoal, isso, assim, é só um pequena mostra, mas, assim, a plataforma também tem teses, a gente vai colocar mais teses aqui dentro de casa. Tá para entrar mais 3 teses, né? Algumas são teses filhotes do ICMS na base, que são coisas que o mercado já está discutindo. E da elegibilidade também. E aqui já tem produtos intermediários.
a gente já colocou aqui para ver se é elegível ou não, porque a plataforma já direciona vocês a olhar para ver se é elegível. Foi o que eu falei, dificilmente não vai ser, mas pelo menos a plataforma já direciona. E aí, pessoal, aqui dentro da plataforma tem um leque de ferramentas que vocês podem aí trabalhar no dia a dia de vocês. Desde quem trabalha em São Paulo, quiser entregar um ECAEDAC ou uma CAT 42, a plataforma faz. Regime especial, ferramenta do IPI atacadista, ressarcimento, regime especial de IPI, que é uma coisa também que o pessoal esquece que existe essa ideia, né? Existe esse pedido, né? E às vezes muita gente esquece, não faz, e tá perdendo um leque gigantesco. A própria plataforma já identifica, tá? PIS e COFINS aí, pessoal, é um leque gigantesco. PIS e COFINS a gente vem investindo forte mesmo, até por causa da reforma tributária, como eu falei. E a IPJ, Simples Nacional, então aqui vocês vão conseguir ter uma visão. E, de fato, a plataforma da reforma tributária aí, que eu acho que o pessoal está usando bastante, está fazendo alguns modelos de negócio baseado nela, passando um jogo rápido. A gente está vendo bastante movimentação no mercado, tem gente oferecendo isso para fazer prospecção, tem gente vendendo o cálculo, tem gente vendendo o cálculo com um ticket baixo para os clientes que estão na carteira dele atual, então ele já vende com um ticket um pouco padrão ali, mas ele vende no rol inteiro da carteira dele. Então a gente está vendo bastante movimentação nesse sentido, que faz muito sentido também vocês oferecerem. Obviamente, unindo com um curso, porque não adianta vocês venderem reforma tributária, a plataforma vai fazer, mas o que a plataforma está fazendo? Aí esse segredo eu vou deixar para a Aline Fatalita contar, até no curso delas. Mas, pessoal, vale muito a pena abordar o assunto. E aqui a plataforma, qual que é a ideia? É você mostrar esse impacto para o cliente. Então, aqui no caso, por exemplo, a plataforma está comparando a receita líquida dos dois momentos, da virada de chave do que ele está pagando atual, e quanto isso vai impactar do preço final dele. Ou seja, a reforma tributária para esse cara aqui, no meu caso, não vai ser muito interessante. Então, a plataforma já traz essa visão também. Traz a visão do impacto geográfico da reforma tributária, ou seja, o pessoal quer montar uma filial, quer montar um planta fabril lá em Santa Catarina porque tem benefício de ICMS. Poxa, bacana, mas será que faz sentido, daqui a 8 anos, quando acabar os benefícios, faz sentido manter essa planta fabril lá? Faz sentido, pensando que agora o imposto vai ser por destino? Você tem relação com aquele estado? Então, a ideia da plataforma é te mostrar isso, até para você ver como é que está a posição geográfica do cliente, e se ele quiser uma nova abordagem, uma nova ideia, aqui você consegue validar. Então, assim, poxa, ele quer montar uma filial em Tocantins porque tem benefício, mas ele nem tem relação com o Estado. Então, aqui a plataforma também te dá essa visão. E, óbvio, sempre a gente deixa a plataforma totalmente aberta aí com memórias de cálculo aí para vocês conseguirem validar o número. Aqui são todas as colunas aqui para vocês validarem. Pensei nessa estrutura aqui, lembrando que os alunos, é uma novidade, né? Para quem não sabe, poucos alunos que já sabem já estão até utilizando. Mas aluno da frente tem acesso exclusivo à nossa ferramenta, tá? Então a gente tem essa parceria, então justamente para colocar em prática o que estão aprendendo no curso. Então a gente libera a ferramenta. Obviamente é uma versão estudante, é uma versão mais limitada, não é o potencial total do software, mas assim, para vocês conseguirem colocar um pouco em prática o que vocês estão aprendendo no curso, faz muito sentido, né? E depois tirar dúvida com a Aline e com a Thalita também, que daí vocês vão ter um monte de dúvida. Mas tem essa parceria também, tá, pessoal? Então, tem essa. E até quem é o usuário da Verity e quer se interessar mais, inclusive no evento do Tax Day, para ano que vem, não tô querendo dar spoiler, tá? Depois não me xinguem porque eu tô dando spoiler. Mas, pessoal, quem for usuário da Verity, se interessar, quiser conhecer o evento, conheçam, entrem no Instagram, vejam um pouco mais de informação do evento. Eu acho que tem o site do ano passado, não sei se já tem o de 2025, de novo, não estou querendo dar spoiler, mas conheçam o evento, vale muito a pena para quem é tributarista participar, porque é um evento muito relevante. A gente participou ano passado, então eu estou falando por experiência própria de quem estava lá, quem estava presente lá. Então, meu, conheçam esse evento, que é muito importante, tá? A Jaqueline já até perguntou, Jaqueline, daí, ó, você tá falando com as duas que mandam no evento. Eu
Só tô jogando pro ar aqui, ó, e deixando aqui na mão delas e tô saindo fora. Vou até mutar meu microfone agora. Mas, pessoal, conheçam a frente, quem não conhece, né? Tax Day, recomendo também. E podem cobrar. Quem é usuário da Verity, podem cobrar o pessoal aí, aposto que vão ser alguma coisa bem especial para vocês, tá? Mas eu passei o jogo rápido um pouco da plataforma, até para respeitar o webinar nosso. Até agradecendo aí, já agradecendo, né, a Aline e a Thalita. Eu sei que foi desafiador nesse tempo que a gente tinha falar sobre esses temas. Espero, né, ter abordado. Espero ter todo mundo ter conversado, o pessoal ter gostado. Mas, nossa, agradeço de coração mesmo a presença de vocês e por todo o conteúdo que vocês passaram, tá? Foi muito relevante. Foi muito além do que eu esperava, tá? Então, agradeço mesmo, viu? Obrigada, Felipe. A gente nos sentimos muito honradas com esse convite, que seja o primeiro de muitos. Muito feliz também de ver tantas pessoas engajadas, interessadas em aprender tributário, né, no amanhã aqui de quarta-feira. A gente sabe que o tempo não para ninguém, todo mundo, né, cheio de coisas para fazer, final de ano já, mas que bom tê-los aqui. A gente, né, como o Felipe falou, a gente tem o TaxApp também, que é uma inteligência artificial, faz ali o mapeamento de algumas oportunidades, né, não com os valores, né, com esse nível de detalhamento de informações como a Verity. Então, é uma análise muito mais preliminar, muito mais voltada para a prospecção também. E a parte boa é que nossos alunos ganham 3 consultas gratuitas por mês e tem um baita desconto se quiser comprar mais créditos para ir consultando. E o Tax Day, né? A Verity esteve com a gente no Tax Day de 2024, estará com a gente também em 2025, já está confirmado. Já temos data, inclusive, nem falamos pessoal da Verity, mas vão saber agora também, dia 26 de abril, em São Paulo, no SP Hall. Então, estaremos ali mais de 450 pessoas e vai ser um evento muito bacana, né? A gente preza muito por um evento muito glamorizado, uma experiência de fato presenciada, ou diferenciada, desculpa. Então, a ideia não é chegar lá e ficar só assistindo um monte de palestras, é de fato você sair de lá com uma transformação e com conexões muito valiosas. A gente preza muito por isso. Então, todo evento é pensado para que você se conecte com pessoas, para que você saia de lá em um outro nível. Então, a gente vai contar mais também lá nos nossos Instagrams, então sigam lá os nossos perfis. E é isso, tá? O material já está com o pessoal da Verity, não sei como pode ser disponibilizado, mas depois eles entram em contato com vocês, tá bom? Obrigada, Felipe. Obrigada com quem passou amanhã aqui conosco, falando de tributário, de um tema relevante. Obrigada, Felipe, pelo convite. Como a Aline falou, a gente sempre se sente muito honrada em participar ao lado de uma empresa que a gente acredita, que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, mais uma vez, agradeço. E quem tiver dúvidas, pode mandar lá no nosso Instagram. E não esqueçam de falar que vocês vieram da live da Verity para ter esse desconto especial, que é só porque nós temos essa parceria com a Verity que está conosco aí em tantas empreitadas, tá bom? É isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. E a gente se vê por aí. Até mais. Pessoal, tchau.